vocês estão? Hoje nós vamos para a terceira matéria do curso de enfermagem. Hoje nós vamos ver um pouco sobre microbiologia. A microbiologia, ela entrou no mesmo período que nós estávamos fazendo anatomia. Então, na introdução à microbiologia, nós vemos o histórico, vemos importância, a área de estudo, aí a gente começa micro-organismos, bactérias, classificação taxonômica e filogenia, classificação bacteriana, morfologia, tamanho, forma e arranjos bacterianos. Aí a gente vê forma, grau de agregação, organização celular, metabolismo bacteriano, reações tintoriais da bactéria, foliculite, agente, transmissão, sintomas, tratamento, furunculose, agente, sintomas, tratamento, erisipela. Todos esses micro-organismos, eles vão ter sempre o agente, os sintomas, a transmissão e o tratamento, todos eles. Pneumonia, escarlatina, infecções na garganta, iremos ver cistite, infecções gastrointestinais, tétano, vírus, histórico do vírus, estrutura dos vírus, a replicação do vírus, doenças causadas por vírus, catapora, aí vem agente, transmissão, sintomas, dengue, hepatite, fungos, reprodução dos fungos, classificação dos fungos, tudo isso é estudado em microbiologia. Micoses, pitiríase, versicolor ou pano branco, candidíase, piedra branca, piedra negra, esporotricose, histoplasmose. Aí vem parasitologia, introdução, campos da parasitologia, principais tipos de parasitos, ciclo vital, ontogênico, biológico ou de vida dos parasitas, tipos de hospedeiro, associações entre animais. Aí, dentro dessas associações entre animais, nós vemos mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo, competição, parasitismo, predatismo. Aí depois, ações dos parasitas sobre os hospedeiros, protozoários, formas evolutivas gerais, doenças causadas por protozoários, tripanossomíase ou doença de Chagas. Tudo isso a gente vê tratamento, sintoma, giardiase, amebíase, malária, leishmaniose visceral ou calazar, tricomoníase,
leishmaniose cutânea, leishmaniose mucocutânea, doenças causadas por eumintos, esquistossomose, ascaridíase, anquilostomíase ou amarelão, teníase. Então, tem os termos técnicos dessas doenças, né, como vocês puderam ver, e tem os termos comuns que a gente usa. Em microbiologia, nós recebemos uma lista das principais doenças causadas por vírus e por bactérias. A lista é muito grande. A gente recebeu também uma lista de doenças causadas por protozoários, as principais verminoses, platelmintos, nematodas. Então, essas fichas que nós recebemos sobre essas doenças, a gente estuda todas na sala de aula. Aí vem os trabalhos, não é? Os trabalhos, geralmente, são resumos do estudo que você fez de todo o período que você teve aquela disciplina. No caso, aí você vai falar sobre os fungos e os micro-organismos, micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas, oportunistas emergentes e algoses, micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas, oportunistas. Então, a gente vai sempre ver tudo aquilo que a gente estudou, né? Dentro de fungos, bactérias e vírus. E eles pedem para que a gente encaderne, que fique algo bem organizado para que a gente entregue, né? E geralmente as notas são pontos, são pontuais, não são notas de 0 a 10. Esses trabalhos, eles são contando pontos, que é para juntar com as notas e no fim dividir. Entre as atividades que nós tivemos um estudo de casos de microbiologia, biossegurança em saúde, que se tratou de lixo hospitalar, ameaça equilíbrio ambiental e expõe catadores à contaminação. Somente no ano de 2016, mais de 12 toneladas de resíduos infectantes foram interceptadas. Então, esse foi um estudo que nós fizemos, uma pesquisa, um trabalho a respeito desse tema, sobre resíduos, solo, aquíferos e animais. Então, a gente pesquisou esse tema que eu falei no início, né? Estudo de casos de microbiologia, biossegurança e saúde. E tem esses tópicos: lixo hospitalar, ameaça equilíbrio ambiente e expõe catadores à contaminação. Então, a gente fez um trabalho, eles pedem resumo. E esses resumos a gente também precisa fazer perguntas, responder perguntas, né? Que são feitas pelos professores de forma escrita. A gente também teve sobre DST. E a gente viu, DST pouco conhecida, preocupa especialistas. Mycoplasma genitalium, MG, bactéria causada de doenças sexualmente transmissíveis, já tem mostrado resistência aos antibióticos mais comuns. Então, a gente viu aumento da resistência aos antibióticos, né? E a gente fez pesquisas a respeito desse tema, DST. As atividades avaliativas também incluem virologia humana, né?
E aí são aquelas questões que você vai marcar X ou respostas abertas, né, que você vai ter que falar, e eles vão falar sobre o que? Hepatite, sobre as doenças, né? Incluindo também outros assuntos, né? Que os professores geralmente incluem. Eles fazem um mini texto para que a gente identifique qual o tipo da doença e os sintomas, o tratamento, né? E assim por diante. Outra atividade que nós tivemos foi passado para a gente um esquema onde mostra o tipo do ciclo reprodutivo dos bacteriófagos. E a gente precisa identificar. E também essa atividade com perguntas e respostas que os alunos precisam fazer. E bem como um mini texto também, onde a gente precisa identificar a doença, as causas, os sintomas e assim por diante. Definição do que é AIDS, do que é meningite, tuberculose, sífilis e assim por diante. Outra atividade que nós tivemos foi falando sobre a introdução ao estudo da parasitologia humana. Esse estudo da parasitologia humana, ele veio em formato de um texto, para que a gente pudesse fazer as perguntas e as respostas, né, para avaliação. Também foram feitas outras avaliações, né, levando em conta malária, toxoplasmose, dengue, difteria, micose. Então, todas aquelas doenças que nós estudamos. E vem em formato de perguntas e marcação de X e assim por diante. E, como sempre, vem perguntas contextualizadas, para que a gente possa apresentar de uma forma mais adequada ao que é pedido. Então, na microbiologia, vocês puderam observar que a gente estuda as doenças, os micro-organismos, né? Os sintomas, o tratamento, a causa. Então, é isso que nós estudamos em microbiologia.